pode falar seu nome completo? Bom, primeiro, bom dia, né? E aqui estamos para algumas perguntas que nos competem. Meu nome é João Batista de Araújo. Você escreveu na revista Adventista de 1977 que havia um certo atrito entre adventistas e membros de outras denominações cristãs, como o presbiterianismo. Além desses atritos, o senhor poderia me falar como era o relacionamento dos adventistas com outras denominações? Bom, o que eu observo é que, pelo fato de nós seguirmos as orientações bíblicas, às vezes encontramos um pouco de atritos, ou alguma divergência em termos de doutrina. Por exemplo, nós adventistas guardamos o sábado, as demais guardam outro dia. Então, entra um pouco em choque, mas aí a gente tem a base bíblica e aí a gente prova pelas escrituras que o sábado é o dia do Senhor, tá certo? Um dos pontos é esse. Outro ponto pode ser também a questão de nós cremos que quando a pessoa morre, ele fica incomunicável, tá certo? Já outros creem que existe comunicação de vivos com os mortos, que biblicamente isso é impossível, é mais uma doutrina. Por exemplo, também a doutrina do batismo. Uns creem que o batismo é por aspersão, mas a Bíblia diz que o batismo verdadeiro é aquele por imersão, aquele que você entra na água e sai das águas, tá certo? E há outros pontos, por exemplo, ponto de saúde, determinados alimentos que você deve comer e outros alimentos que você não deve comer. Isso é a doutrina de saúde, porque nós cremos plenamente que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E para que haja a habitação ou comunicação do Espírito Santo com o cristão, é necessário que ele esteja em harmonia com os princípios de saúde. Tá certo? Na revista Adventista de 1977, Valdir Oliveira disse que Edson Vital, membro da igreja de João Pessoa, pagou a construção da igreja de Cabedelo. O senhor poderia falar alguma coisa sobre ele? Bom, quanto em relação ao irmão Edson, é um companheiro de muitos anos atrás e para mim é um exemplo de pessoas aqui em João Pessoa, como membro da igreja, como amigo, como pai de família, como empresário, né, no ramo da construção. Ele tem se destacado com esse apoio, sempre foi assim. Inclusive eu cheguei a trabalhar para ele na minha época de jovem, e ele demonstrou sempre esse interesse pela obra de Deus. E com relação à igreja de Cabedelo, ele realmente colaborou, né? Não somente com a igreja de Cabedelo, mas com a igreja de Cruz das Armas e com outras que eu desconheço, por exemplo, a igreja do Bessa. Ele foi uma mão forte na construção. Eu tive o privilégio de ajudar algumas vezes, né? E via que ele, com a sua família, os seus filhos, eram os verdadeiros heróis na construção. E hoje nós temos uma linda igreja no Bessa. Foi trabalho, né, daquele irmão, junto com outros que colaboraram na construção da igreja. Sabe como o senhor se converteu? Bom, eu sempre fui católico desde pequeno, porque eu gostava muito de participar do catecismo, né? Eu não perdia um catecismo, nós estávamos sempre ali na igreja São José, e após o catecismo a gente corria para a quadra e a gente ia bater uma bola lá com os alunos, mas com essa fidelidade no catolicismo, nós conhecíamos já a família do irmão Luiz Nascimento. Há vários anos atrás a gente já conhecia. Então, eu tive o privilégio de, através de uma tia minha, ser convidado para a Igreja Evangélica Congregacional, a assistir o culto. E por 3 vezes eu fui convidado por ela. Daí para frente eu tomei iniciativa própria de ir sozinho sem ser convidado. Então foi quando eu recebi a mensagem
Não conhecia bastante a Escritura, certo? Porque na realidade eu conhecia somente o catecismo. Mas recebi o Novo Testamento, comecei a ler. E daí foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Depois que eu fui batizado na igreja evangélica congregacional, na época pelo pastor Catão, Jonas Catão, pastor Jonas, muito conhecido em Cruz das Armas, foi que a família Nascimento me convidou para assistir um pôr do sol. E daí foi quando eu comecei a entender melhor, porque eu não entendia. Passei a estudar com esse maestro, o irmão Luiz Nascimento, e conheci a fundo a doutrina adventista. Graças a Deus que foi o bastante para mim tomar uma decisão a ser adventista do sétimo dia. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse conhecimento que foi exatamente através das Escrituras. Como era o trabalho missionário? Bom, na minha época, geralmente a gente saíamos em grupos de 4, em grupo de 2, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre era, o evangelismo sempre foi assim, desde que eu conheci a igreja adventista, que eles saíam de 2 em 2, trabalho missionário. Então, esse trabalho missionário tinha oração, tinha hinos, tinha estudo bíblico, tinha testemunhos, tinha pedidos de oração. Era uma atividade que ainda hoje existe, né? De uma maneira mais ampla, muito gratificante, porque tanto a gente estudava para passar as lições, os estudos, como a gente aprendia também com as pessoas. Isso para mim foi sempre gratificante, até hoje nós seguimos esse modelo. Eu teria mais alguma coisa importante ligada à igreja adventista que aconteceu entre 1968 e 1950? Esse é um período que a mim não me compete muito, porque eu conheci a mensagem adventista em 1977. Tá certo? Então, daí para trás, eram novidades para mim, que eu não conhecia, tá certo? Mas de 77 para cá, é aí onde a gente entra. Eu teria mais alguma coisa a acrescentar? Eu só tenho a dizer a você o seguinte, que essa é a igreja remanescente. É a última igreja na história da Terra. Certo? E essa igreja, ela está praticamente em todo o mundo. E tem sido um sucesso o crescimento da igreja. Agora com o programa Novo Tempo, aqui em João Pessoa, que é coisa nova. A mensagem está penetrando nos lares, as pessoas estão despertando. E tem sido uma agência muito forte em ganhar almas para Cristo. Porque se não for através desse meio de comunicação, se não fosse, seria mais difícil de levar o evangelho a todos os lares, porque é muita gente, entendeu? Então, eu vejo assim, que essa igreja, ela está avançando muito, está crescendo muito, e o evangelho está sendo levado assim, completo, entendeu? Atua na parte física, na parte mental, na parte espiritual, atua de uma forma geral com as famílias, sempre procurando ajudar aos necessitados. Então, para mim, a igreja adventista, não é porque eu sou adventista, que eu fui católico há muito tempo, mas para mim está sendo a número 1 no mundo. Conheci a igreja adventista também em alguns países fora, por exemplo, em Portugal, na Espanha. Essa igreja, ela tem se destacado. E eu não tenho dúvida que é a igreja de Deus, nesses últimos dias, que está cumprindo com a missão de levar o evangelho ao mundo. Então, muito obrigado.